Falamos do homem, hora de falar das leis. Eu sou o Rubinho, astrofísico, e se você acabou de conectar, você caiu nos Astrotubers, seja bem-vindo. Faz um tempinho eu fiz um vídeo sobre o fabuloso Kepler. Eu tô falando do Kepler que não é o brasileiro, tá? O Johannes Kepler. Se você quiser, depois acessa que eu vou deixar o link aqui bonitinho do vídeo. Mas faltou a gente falar uma coisa muito importante. O Kepler criou 3 fabulosas leis que são usadas até hoje na astronomia. Claro que foram um pouco melhoradas, mas sim, ainda são usadas. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco dos postulados de Kepler. Vamos explicar para você e você vai sair entendendo todas as leis. Então bora lá! Como eu cheguei a comentar no outro vídeo, o Kepler recebeu um convite do Tycho Brahe, que em 1599 pediu para ele: venha trabalhar comigo aqui, eu estou construindo um novo observatório, a sua ajuda vai ser da hora. O Tycho Brahe trabalhava em Praga, a serviço do imperador Rodolfo II, e com certeza o Kepler seria uma grande ajuda. O Kepler estava com a Igreja Católica bem no cangote dele, atrapalhando lá ele, e ele falou assim: bom, então acho que é melhor me mudar, né? Ele se mudou em 1600, mas aí ele ficou pouco tempo trabalhando com o Tycho Brahe, só um ano, porque em 1601 o Tycho Brahe morreu. O Kepler acabou assumindo o próprio posto do Tycho Brahe e se tornou o matemático imperial. Com isso ele trabalhou por 11 anos lá. E o trabalho dele, ele utilizou muito dos dados do Tycho Brahe. E os dados do Tycho Brahe eram muito bons. O Tycho Brahe tinha o laboratório mais moderno da época, então consequentemente os dados que ele obtinha eram fabulosos. Foi com esses dados, com esse trabalho, que ele acabou chegando às suas famosas 3 leis de Kepler. Kepler, quando estudava os planetas, ele não queria entender só o que eles estavam fazendo, mas entender o porquê que eles estavam fazendo isso. Isso é uma coisa clássica que um cientista faz. Ele começou a ver que quanto mais distante o planeta, mais eles demoravam para completar sua órbita. Kepler era fã dos trabalhos de William Gilbert, e o William Gilbert trabalhava com magnetismo. Ele acreditava que algo semelhante acontecia com o Sol em relação ao nosso planeta. De alguma forma, o Sol coordenava os planetas à sua volta. Por isso ele rejeitava a famosa ideia dos epiciclos. Aí você vai perguntar: o que são epiciclos? Epiciclos foi uma das teorias criadas para explicar as famosas laçadas. E aí você vai perguntar: o que são as laçadas? Tá, ok, vamos voltar até lá. Laçadas acontece o seguinte, que quando a gente observa um planeta no céu ao longo de várias noites, você vai ver que o movimento dele no céu é como se ele formasse uma laçada. Ele dá um looping e vai embora. Isso acontece porque os planetas estão orbitando em torno do Sol com velocidades diferentes do nosso planeta. E, portanto, quando a gente observa os planetas, a gente tem a sensação, um movimento aparente, de que eles estão dando uma laçada no céu. A ideia do epiciclo era para explicar essa laçada. Então eles pensavam que o planeta não estava orbitando em torno do Sol, mas estava orbitando em torno de um ponto imaginário. Esse ponto imaginário é o que estava orbitando em torno do Sol. Meio confuso, mas faz sentido. Para o Kepler, ele rejeitava essa ideia, porque não fazia sentido. Para ele, o Sol estava ordenando tudo, não há motivo do planeta orbitar em torno de um ponto invisível. Kepler acreditava que os planetas estavam orbitando em um círculo perfeito, porém ele realizou muitos estudos, mas com os dados do Tycho Brahe, ele percebia que não batiam os resultados com observações dele. A única maneira dos dados bater é que os dados do Tycho Brahe estivessem muito errados. Ele sabia que eram muito bons, eram equipamentos ótimos, o nível de precisão deles chegava até muito mais do que ele precisava. Como ele tinha muita informação sobre os dados de Marte, ele resolveu trabalhar em cima dos dados de Marte e tal, e ele começou a ver que realmente não ia dar para ser um círculo. Aí ele desprezou: ok, não dá para eles orbitarem em círculo, vamos ver alguma outra forma. E após muito pensar, ele falou: vamos pensar numa forma oval, conhecida como elipse. E aí, quando ele pensou na forma como elipse, aí os resultados bateram, aí tudo deu certo. Essa se tornou a primeira lei de Kepler: os planetas orbitam em elipse. Lembrando que um círculo é um caso especial da elipse. Se você não sabe o que é elipse, imagina que é quase como uma forma de um ovo, assim. Aí olha só que legal, se a gente pensa então que a gente tem um formato de ovo, a gente sabe que o Sol está num ponto que a gente chama de foco, um dos 2 focos da elipse. E, portanto, quando um planeta orbita o Sol, vai ter momentos que ele vai estar mais longe e vai ter momentos que ele vai estar mais perto do Sol. Mas você lembra que o Kepler pesquisou
que quanto mais distante o planeta, mais ele demora para dar órbita. Então, portanto, ele percebeu que quando o planeta está mais distante, ele fica mais lento na órbita. E quando ele está mais próximo, ele fica mais rápido na órbita do Sol. Olha que da hora! E aí ele criou a segunda lei de Kepler, que diz que quando planetas percorrem áreas iguais, ele demora tempos iguais para percorrer. Para explicar melhor, olha essa imagem aqui. Pensa bem, aqui a gente tem duas áreas, a área A1 e a área A2. Se a gente olhar as duas áreas e calcular que as áreas são iguais, isso quer dizer que o planeta vai percorrer cada uma dessas áreas no mesmo tempo. Ou seja, o tempo que ele demorar para percorrer a A1 é o tempo que ele vai demorar para percorrer a A2. Então, se ele estiver mais longe, a área é pequenininha, mas ele vai demorar mais tempo porque está mais longe. Se ele estiver mais perto, a área é grande, o tamanho que ele vai percorrer é grande, mas ele vai ser bem mais rápido. As áreas iguais, tempos iguais. Kepler pegou essas duas leis e publicou numa obra chamada Astronomia Nova. Isso me lembra uns amigos da gente. E ele publicou em 1609. Em 1611 as coisas ficaram feias pro Kepler. O chefe dele, o Rodolfo II, abdicou. E além disso ele ainda entrou em mais problemas porque a esposa dele adoeceu e morreu junto com um dos filhos dele. Então foi um momento bem triste para ele. Em 1612, o novo imperador, o Matias, até quis que o Kepler ficasse. Falou, fica aí, mano, tá? Mas o Kepler não tinha mais clima. Em Linz, ele recebeu um pedido para um cargo de professor. E ele falou, acho que é melhor me mudar, eu vou para Linz de novo. E ele voltou para Linz. Em 1618, ele publicou uma obra chamada Harmonia dos Mundos. Olha que da hora esse nome. Nessa obra foi quando ele publicou a sua famosa terceira lei de Kepler, que é uma terceira lei bem bizarra. Na real, ninguém sabe de onde ele tirou a ideia. Ele criou uma fórmula e a gente não tem, mais ou menos, parece que só por dados observacionais, mas como ele descobriu essa fórmula, não dá para ir tentando e chegando à fórmula. Mas enfim, teve algum momento que algum espírito de inspiração baixou nele e ele trouxe essa fórmula. Essa é a fórmula da famosa terceira lei de Kepler. Essa fórmula diz o seguinte: ele pegou e viu que se você pegasse o período de translação de um astro, de um planeta, ou seja, o período, o tempo que ele leva para percorrer toda a sua órbita, e elevasse ao quadrado e dividisse pelo seu raio médio da distância dele até sua estrela e elevasse ao cubo, dava um número constante. Mas que coisa de doido. Então ele pegou o tempo lá, pegou o raio, levou um ao quadrado, o outro ao cubo e falou, yes, deu um número constante, quer dizer que eu posso igualar todos. Então se eu tenho o período ou tenho o raio, eu consigo descobrir um ao outro. Com o raio eu consigo descobrir o período, com o período eu consigo descobrir o raio. Fácil. Repara só, se você sabe então a constante por causa do nosso período e do nosso raio, você pode descobrir o período e o raio de qualquer outro objeto fora do nosso planeta, assim, ou qualquer outro planeta do sistema solar. Eu quero que você olhe essa tabela para entender melhor a história. Na primeira coluna dessa tabela nós temos o nome dos planetas. Na segunda coluna dessa tabela nós temos os raios médios de órbitas dos planetas. E na terceira coluna nós temos o período orbital desses planetas. Então, se você pegar cada um desses e dividir com a última coluna, você obtém a constante. Ou seja, pegou um, elevou ao quadrado, aquela história toda, elevou o outro ao cubo, você tem a constante no final, na última coluna dessa tabela. Repara que todos os resultados são muito próximos, ou seja, a gente pode aproximar como constantes. Essa lei é muito importante, ela evoluiu bastante o nosso conhecimento sobre planetas, o seu período de translação e o seu raio médio. É fantástica essa lei, a gente não sabe como ele descobriu isso. É claro que hoje a gente percebeu que precisava ter um ajuste a essa lei, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Com isso, é óbvio a importância do Kepler na astronomia. Acho que eu nem preciso dizer mais. Espero que com isso você tenha entendido um pouco mais sobre as leis de Kepler. E eu tenho certeza que isso expandiu as ideias de conhecimento. Eu acho incrível a gente pensar que o Kepler só chegou no nível dele, nessa posição de chegar a essas leis, com os dados do Tycho Brahe. Então é assim que evolui a ciência. A gente sempre está subindo no ombro dos outros, né? Uma coisa assim que o Newton falava. Bom, enfim. E se você está até agora aqui, eu tenho certeza que você gostou do vídeo do nosso canal. Então eu vou pedir para você dar aquela ajuda básica. Os AstroTubers é feito por astrônomos profissionais. Então, para a gente continuar o nosso projeto, eu preciso que você dê um like, que você curta o vídeo, que você compartilhe com todo mundo, faz aquele comentário maroto. Se você quiser, você ainda pode se tornar membro do nosso canal ou comprar um dos nossos itens na lojinha da Vestiverso. E se você quiser saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.